Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Nós estamos aqui aguardando o Google entrar para a gente começar a live, tá? Então, mais uns minutinhos aí. Ele deve estar entrando já já. Só reforçando que vocês podem fazer perguntas nos comentários, tá? Cara, nós estamos com um pequeno problema técnico, mas logo logo o Google vai entrar, que é o professor Carlos Moreira, tá? E a gente vai começar a bater o papo aqui sobre a matemática olímpica. Então, Oi, Samuel. pronto. Perfeito. E aí, Gugu, tudo bem? Tudo bom? Olha, Estamos aí. boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Eu sou o professor Samuel Feitosa, da UFBA, e tenho o enorme prazer aqui de introduzir o professor Carlos Moreira, famoso Gugu, pesquisador do INPA e coordenador da Comissão Nacional de Olimpíadas da OBM, tá? Nesse bate-papo sobre matemática olímpica. O Gugu, ele é um dos ex-olímpicos de maior destaque que nós temos aqui no Brasil. Ele foi um dos primeiros medalhistas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, que é a IMO. E a partir daí que eu vou começar com a nossa primeira pergunta. Gugu, como é que era, na sua época, se preparar para uma competição tão difícil como a IMO, sem internet, sem acesso a livros, com pouco conhecimento, com pouca estrutura? Pois é, o treinamento da minha época tinha duas partes, né? Tinha algumas aulas presenciais, que o pessoal tentava juntar mais ou menos a equipe da IMO e o pessoal que estava no treinamento, basicamente do lugar que era feita a reunião. Então eu tive aulas Aham. com o Paulo César, que era professor do IMPA na época, com o Nicolau, com vários ex-olímpicos, acho que com o Baroni também, com o pessoal da Comissão de Olimpíadas na época, o pessoal ligado à Olimpíadas de Matemática, e foram aulas muito boas, muito importantes. Então, a aula de jogos do Nicolau eu lembro até hoje. E também tinha as Aham. listas de treinamento que eram baseadas na shortlist da IMO do ano anterior. Ah, O Hélio Mega, que é nosso colega na Comissão de Olimpíadas, ele mandava pelo correio uma lista de problemas, que depois eu vim saber que eram parte da shortlist da IMO do ano anterior, e que dava um trabalho danado. A gente tinha que devolver em uns 10 dias, mais ou menos, mas ajudaram bastante a se acostumar com o tipo de problema que cai na IMO. Então, nessa época, o treinamento tinha basicamente essas duas componentes. Era bem artesanal, digamos, mas funcionava. aham. E deu muito certo, né? Vocês conseguiram ter medalhas com notas altas, né? Mesmo sem muita estrutura, né? Como é que é um IMO, Gugu? Como é que é uma Olimpíada Internacional? Como é que funciona a prova, a correção? A IMO é a Olimpíada Internacional de Matemática, né, que é realizada desde 1959. Ela nem sempre foi exatamente o mesmo modelo, mas há Aham. várias décadas o modelo está consolidado. Tem 2 dias de prova, com 3 problemas cada dia e 4 horas e meia para resolver em cada dia. Então, 4 horas e meia para 3 problemas pode parecer muito se a gente tiver Aham.
acostumado com os problemas escolares usuais, mas para bons problemas de Olimpíada pode não ser muito tempo e de fato, esse modelo permite propor problemas bastante desafiadores, que não são necessariamente problemas que precisem de muita teoria, mas precisam de muita criatividade, de combinar aspectos diferentes de matemática. A última fase da OBM, né, atual, chamada fase única, né, mas que ela é feita também nesse modelo, pelo menos nos níveis 2, 3 e universitário. Tem 2 dias de prova, com 3 problemas cada dia e 4 horas e meia para resolver a prova. A gente, nesse período aí, tinha um desempenho um pouco errático na IMO, né? Tinha alguns alunos com um desempenho muito bom e outros que não conseguiam resolver uma questão completa, nem obter premiação, né? E aí passou um tempo até surgir outro aluno com medalha de ouro, como o Arthur Ávila, né? Você teve algum contato com ele, ou ajudou naquela época? Você, o Nicolau, os outros medalhistas do Rio aí, tiveram alguma participação ou ajuda? Então, o que eu me lembro, o meu primeiro contato com o Arthur foi quando ele estava treinando para a Olimpíada do Cone Sul. Ele já tinha sido premiado na Olimpíada Brasileira, se eu não me engano, na Olimpíada Júnior, quer dizer que é o atual nível 2, digamos. E ele tinha, acho que por volta de 13 anos, e estava treinando para a Olimpíada do Cone Sul e tinha umas aulas no IMPA. Eu lembro de ter dado umas aulas para ele nesse período. Pouco depois ele passou a frequentar cursos no IMPA, né? Acabou fazendo mestrado, doutorado lá. E pouco depois foi medalha de ouro na IMO de 95 no Canadá, né? Foi a 5ª medalha de ouro do Brasil, se eu não me engano. Teve o... Quer dizer, o Nicolau ganhou a primeira, foi praticamente a primeira participação oficial do Brasil na IMA. A gente já tinha mandado uma equipe de observadores antes de 79, mas em 81 não teve IMA em 80, porque ia ser na Mongólia, houve uma crise, acabou não tendo. Em 81 o Brasil participou oficialmente, eu acho pela primeira vez, e o Nicolau já ganhou uma medalha de ouro com pontuação perfeita, com 42 pontos, que é o máximo que você pode fazer na IMA. Em 86 e 87 o Ralph ganhou medalha de ouro. Ralph também é nosso colega na Comissão de Olimpíadas, é professor da UF atualmente. Em 87 também com pontuação perfeita, com 42 pontos. Aí eu ganhei ouro em 90 e o Arthur ganhou em 95, foram as 5 primeiras. E aí o Arthur também seguiu um pouco do... E aí eu queria te perguntar se hoje você reconhece algum benefício dessa sua experiência como ex-olímpico no trabalho que você faz como pesquisador, né? Tem muita gente que critica essa tarefa de treinamento para Olimpíadas, acha que é só ensinar as acrobacias para os alunos, os truques. O que é que você enxerga de positivo nesses treinamentos que contribuem no seu trabalho hoje como cientista? Olha, certamente fazer pesquisa em matemática não é equivalente a resolver problemas de Olimpíada. Mas você ter pensado num bom número de problemas difíceis, de assuntos variados, ainda que de matemática elementar, certamente ajuda a desenvolver habilidades matemáticas que são úteis na pesquisa. Você não pode ter a tendência de achar que qualquer problema ou você resolve em 1h30 ou em 4 horas, ou você não resolve mais. Não é assim. Matemática você tem que trabalhar por vários meses, às vezes por anos, num problema até conseguir resolver, até juntar as ideias certas e fazer, muitas vezes, uma quantidade grande de trabalho, de provar vários lemas e tudo. Mas fazer a Olimpíada, eu acho que dá principalmente uma certa habilidade combinatória que é bastante útil para fazer matemática, para se livrar de situações complicadas. Tem muitas situações de pesquisa que são parecidas com problemas de Olimpíada e vice-versa, né? Um dos jeitos mais eficientes, populares de inventar problemas de Olimpíada é de adaptar situações de pesquisa para
para criar problemas elementares, mas que às vezes são lemas ou ideias de lemas ou análogos a Aham. coisas que você faz quando faz pesquisa de verdade. E essa ponte é muito, muito saudável. Tem um número grande de medalhistas Fields, incluindo o Arthur, que começaram fazendo Olimpíadas. Né? Aproveitando esse seu Muitos. gancho, Uhum. aproveitando esse seu comentário, Hugo, quem são as pessoas que criam esses problemas? De onde é que eles vêm? Assim, existe uma aproximação muito grande entre pesquisadores, professores universitários, professores de escola, para criar uma prova atraente, legal? Assim. A comunidade olímpica é ampla, né? Tem gente de várias formações. A gente tem uma comissão de Olimpíadas que tem um número importante de ex-olímpicos, mas também tem gente que não chegou a participar de Olimpíadas com destaque, às vezes nem chegou a participar de Olimpíadas porque não tinha na sua época de aluno. Mas tem muitos professores do ensino médio, tem matemáticos profissionais, tem ex-olímpicos que às vezes se dedicam a outras atividades, e essas pessoas com formações diferentes às vezes têm ideias diferentes e métodos diferentes de inventar problemas, mas tem uma coisa em comum que todos eles, quer dizer, alunos e professores envolvidos em Olimpíadas, gostam de matemática, se divertem com matemática e se Uhum. divertem resolvendo problemas desafiadores de matemática. Legal. Aí eu queria avançar um pouco aqui nessa conversa, está na década de 90, que eu acho que foi uma década muito importante para consolidar esses projetos de Olimpíada aqui no Brasil, né? Saiu desse cenário meio artesanal que você descreveu no começo e começou a Uhum. surgir uma estrutura mais robusta, né? Tem instituições como o INPA que começaram a dar um apoio muito grande para o projeto, né? Tem o governo que também entrou via CNPq com recursos, né? O que você como é que funcionou essa estruturação a partir de 98 com a criação da Semana Olímpica? Qual a importância desse tipo de evento para incentivar mais jovens a participarem das Olimpíadas e melhorarem o nosso resultado nas competições? Teve um momento decisivo, né, em 97, 98, que as Olimpíadas de Matemática, a OBM em particular, mas também a rede de Olimpíadas regionais, os coordenadores regionais da OBM, eles passaram a ser apoiados muito mais vigorosamente pelo CNPq, e teve uma pessoa que teve um papel central nisso, que foi o Jacó Palles, que era diretor do INPA na época, um matemático de muito destaque. Logo depois foi presidente da União Internacional de Matemática, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Terceiro Mundo atuais, e ele teve um papel de liderança importante, que ele reconheceu que o Brasil já estava tendo um número importante de jovens matemáticos de bastante destaque, com origem em Olimpíadas. Né? O caso mais recente era o Arthur, que ainda estava no meio do doutorado, mas claramente já era um matemático muito brilhante, com o potencial todo que ele desenvolveu Claro. depois. Mas teve vários outros casos anteriores, e o Jacó se convenceu que era um mecanismo realmente eficiente para detectar e estimular jovens talentos desde muito novos. A maior parte das pessoas acha um pouco exótica a ideia de que você pode trabalhar fazendo pesquisa em matemática. Né? Acho que boa parte da sociedade acha que matemática que você aprende no colégio foi um negócio criado há muito tempo e que tem poucas novidades, é um negócio que serve como ferramenta para outras ciências e tudo, mas a ideia de que você Uhum. pode criar matemática e trabalhar nisso é bastante exótica para a maior parte das pessoas. Então, colocar jovens com gosto e talento pela matemática em contato com matemáticos profissionais, muitas vezes é decisivo para eles seguirem uma carreira científica, e ao reconhecer isso, o Jacó deu um apoio muito vigoroso, convenceu o CNPq a mudar a ordem de grandeza dos recursos que eram investidos no programa de Olimpíadas no Brasil inteiro. A gente criou a revista Eureka, que é Perfeito. Eu até tenho um número aqui Você para tem uma mostrar aí? para quem Ô, está. maravilha! Claro. A Eureka, ela foi criada justamente com a ideia de Uhum. proporcionar material de treinamento em alto nível para o Brasil inteiro. Quer dizer, todos os números da Eureka desde o início estão disponíveis gratuitamente na página da OBM, que é www.obm.org.br, então até hoje.
E tem uma notícia boa sobre a Eureka, a gente acabou de lançar o número 41. Ela teve parado um Ah, certo tempo por problemas de organização. A gente organizou uma IMO que despendeu muita energia e tudo, a gente está se reorganizando e saiu um número novo da Eureka essa semana, se eu entendo bem, na página da OBM, então estamos muito isso, contentes. perfeito. A Eureka é um mecanismo importante de treinamento democrático e acessível de treinamento em alto nível para Olimpíadas. E o que é bacana é que mesmo aqueles alunos ou professores que gostam dos problemas de Olimpíada, mas não se interessam pela competição em si, né, que talvez não tenham prazer em pensar em problemas pressionados por tempo, né, ou não gostem mesmo de competir com outras pessoas, eles também se aproveitam de todos esses recursos que são criados. A revista Eureka, por exemplo, é uma das poucas revistas acessíveis a alunos de ensino fundamental e médio, né, com temas de matemática extracurriculares, divertidos, né, ajuda muito a atrair jovens para matemática. E eu queria te perguntar se você acha que essas ações de Olimpíada também servem como divulgação científica. Se algum ex-aluno já virou seu colaborador, por exemplo, já foi atraído para matemática graças a esses treinamentos. Se você Certamente. acha que O isso é Davi, importante por também. exemplo, não, o Davi Lima, que foi meu aluno de doutorado, fez uma tese muito boa e agora virou meu coautor num livro que a gente está fazendo com outras pessoas sobre Legal. espectros de Markov e Lagrange. Eu conheci, ele disputou Olimpíadas e por causa disso ele foi atraído para a Universidade Federal de Alagoas, que é o estado dele. Eu conheci ele no MatFest, que é um evento Tá. Aham. da universidade, mas ligado a Olimpíadas, com a participação de muitos jovens participantes de Olimpíada. O Davi estava no meio, eu conheci ele nessa época, muitos anos antes dele chegar no INPA e acabar se tornando meu aluno de doutorado. Bacana. E teve vários exemplos desse tipo. Muito bacana. Aí a gente já está hoje num patamar diferenciado, né, em relação às Olimpíadas Internacionais, comparando com a época que você começou, né? Hoje o Brasil ele é um país bem mais respeitado quando a gente participa de alguma competição no exterior, né? Acho que tem um ano marcante aí pra gente que é o ano de 2001, que é quando toda a equipe conseguiu obter medalhas, né, na IMO, e a gente conseguiu ficar em 16º lugar, né? Assim, geralmente os desempenhos eram meio erráticos, né? Uhum, E essa equipe, por exemplo, todos os 6 alunos iniciaram o doutorado, mais da uhum, metade hoje é professor universitário, né? É um exemplo muito bacana de como esse projeto tem dado frutos, né? E aí, eu uhum. acho que um símbolo bacana desse amadurecimento é a realização da IMO aqui no Brasil, em 2017, né? Você podia contar pra gente como é que foi hospedar esse evento aqui? O que é que rola nos bastidores? Como é que a gente faz uma IMO? Foi Como um é que os desafio problemas são grande. escolhidos? A IMA do Rio, né, de 2017, foi até então a maior IMO da história. Teve a participação de Aham. 111 países, né? Nossa, É, na época que eu fazia a IMA, tinha menos de 50. Agora tem mais de 100 consistentemente. Teve 111. É, aliás, já que você falou nisso, apareceu uma pergunta. Quem que inventou o problema 3 da IMA aham, 2017, isso. que foi considerado o problema mais difícil da história das IMAs, pelo menos estatisticamente? Quer dizer, que a média de notas foi muito baixa, que teve grande maioria de zeros, né? Mas Aham. é o problema do coelho invisível, né? Tem um caçador e o coelho invisível, ele foi mandado pela Áustria. Como é que é feita a seleção dos problemas da IMO? Então, puxando esse gancho, os países que participam da IMO, eles enviam problemas. Cada país pode enviar até 6 problemas. Nessa IMO, a minha tarefa foi presidir o Comitê Seletor de Problemas, que é um Certo. comitê que a gente formou com gente experiente em problemas de Olimpíada, de vários países, né? Tinha muitos brasileiros, mas tinha gente de fora também, da Hungria, da Rússia, do Canadá, e a gente, a partir dos problemas que a gente recebeu dos países, que foram da ordem de 200, a gente teve que selecionar os 32 problemas que compuseram a shortlist, que eu já falei Certo. de shortlist antes, que essa lista curta de problemas, 8 de cada assunto, né? Os assuntos oficiais das Olimpíadas são geometria, álgebra, teoria dos números e combinatória, então 8 problemas de cada assunto, e o júri internacional, formado pelos líderes, os chefes de cada delegação, dos 111 países que participaram, baseados naquela shortlist, eles escolheram os 6 problemas que entraram na prova. O Nicolau foi presidente do júri, o Luciano foi presidente do Tribunal de Coordenação.
Quer dizer, você tem a prova, e a prova é corrigida ao mesmo tempo pelos líderes dos países e pelo Tribunal de Coordenação, que são bancas organizadas pelo país, organizado, mas não só de pessoas do país, quer dizer, tem muitos convidados estrangeiros em geral no Tribunal de Coordenação, e aí tem 2 dias em que é feita a coordenação, em que as pessoas se reúnem, os líderes com o Tribunal de Coordenação, para definir a nota final que cada aluno obtém em cada problema. Você já propôs algum problema para a OBM ou alguma outra competição e recebeu uma solução de um aluno muito melhor que a sua? Já teve essa surpresa alguma vez? Certamente, isso acontece com muita frequência, os alunos terem os Apesar alunos de são menos muito recursos, criativos, né? né? Tem Muitas mais vezes eles têm ideias mais É. eficientes do que as nossas. A gente tem uma solução mais mecânica, e eles têm muitas vezes uma ideia que simplifica muito o problema. Isso é bastante frequente. Você já colocou problemas que você demorou muito a fazer, achou muito difícil, e depois Tem viu que os problemas que alunos... surgiram de erros meus, por exemplo. Teve um problema que eu cheguei a botar numa prova, eu tive que anular porque estava errado, né? Que eu achava que existiam potências de 3 que terminavam com muitos uns, por exemplo, com, sei lá, 2010 uns. Mas é falso. E aí eu, na verdade, fui alertado por um aluno que o problema estava errado, eu anulei o problema ainda durante a prova. Depois fiquei pensando qual é o menor número que tem uma potência que termina com um monte de uns. E aí virou um problema bonitinho, e tem esse problema que caiu na Olimpíada de 2012, achar o menor inteiro positivo N, que tem uma potência, N elevado a K, para algum K inteiro positivo, cuja representação decimal termina com pelo menos 2012 legal. uns. É um problema bonitinho, se vocês quiserem pensar. Mas Inclusive, não é trivial. Esse precisa de um pouquinho de teoria, um pouquinho de teoria dos números ajuda. Congruência. Inclusive, outro símbolo do amadurecimento do Brasil é o fato de que vários problemas propostos aqui por professores já fizeram parte do shortlist, né, da IMO. Da shortlist, inclusive, é verdade. Um deles caiu, que é um problema seu, né? Alguns. Né? Eu botei até um problema na prova, né? O problema 2003, 1 da IMO, né? 2003, né? Bacana. Aí Hugo, também aproveitando esse fala de maturidade, né? A gente também viu aqui nos últimos anos uma massificação da Olimpíada, né? Assim, surgiu a OBMEP em 2005, né? Surgiram vários projetos importantes para ajudar a disseminar esse conhecimento olímpico, né? Para mais alunos. Existem portais hoje que oferecem muito conhecimento, muito material acessível gratuitamente. Tem um portal do saber da OBMEP, né? Que tem aulas para todas as séries da educação básica, ensino médio, com problemas de Olimpíada no meio, né? Tem também apostilas do PIC, banco de questões da OBMEP, tem as Eurecas. Queria que você falasse um pouco para a gente de um projeto chamado POT. Como é que ele opera? Como é que foi o trabalho de gravação aí no INPA? Você passou mais de 2 anos gravando aulas, recebendo alunos aí no Instituto. Isso. Deixa eu só me mover, que a bateria está acabando mais rápido do que eu pensava. Estou com medo de acabar minha bateria no meio. Peço desculpa, vou mudar um pouco o cenário do negócio de quarentena. Mas o POT é um projeto de cooperação. Só um instante, dá bem. Mas vamos lá, deixa eu ver se esse traço funciona. Pronto, consegui conectar. O cenário não está lá, essas coisas, mas vamos lá. Melhor do que correr o risco de cair. Então, o POT é um projeto de cooperação da OBM com a OBMEP, né, que foi criado a partir dessa ideia de criar material organizado de alto nível para as pessoas treinarem para a Olimpíada, mesmo que não façam parte, por exemplo, de uma escola com um programa próprio de treinamento, né? Claro que os alunos que estão num colégio que treina sistematicamente para Olimpíadas, que ensina tópicos avançados de matemática, etc., eles acabam levando uma certa vantagem. Então a gente tentou equilibrar o jogo e criar material de alto nível, dividido nesses assuntos, álgebra, combinatória, geometria e teoria dos números, para os níveis 2 e 3, com uma série de aulas organizadas com que a gente acha que seja um material teórico adequado para as pessoas conseguirem se tornar competitivas em Olimpíadas, em particular na OBM, que é uma Olimpíada difícil, né?
Mas é certamente útil para outras Olimpíadas, para Olimpíadas regionais, para a OBMEP. Mas a gente estava focado em tornar a última fase da OBM acessível para quem estivesse disposto a estudar bastante, mas queria oferecer acesso a esse material. Então a gente tem aulas gravadas, tem aulas que a gente fez no IMPA, né, de vários professores, e um material escrito, aula por aula, de todos esses assuntos. E é um programa que tem polos presenciais em vários lugares do Brasil. É claro que agora não estão funcionando com polos presenciais por causa da pandemia, mas a gente chegou a formar dezenas de polos em todas as regiões do Brasil. Nossa, impressionante, né? E eu não sei se você acompanha as redes sociais, os comentários que fazem, ou até mesmo os vídeos dessas aulas que estão na internet. Existe um interesse muito grande do público jovem em consumir esse conteúdo de Olimpíada, né? Tem uma cena que me impressionou muito na Semana Olímpica desse ano, que foi quando eu vi um garotinho de 12 ou 13 anos querendo bater uma foto com você, mostrar o livro dele, o seu livro, né, fotografar. Ele queria... Tem professores que gravaram essas aulas também, que viraram popstars assim, da matemática, Luciano Castro, por exemplo, e tantos outros. Você se impressiona com esse interesse da molecada aí por esse tipo de conteúdo? Assim, fica feliz em estar atingindo tanta gente dessa forma? Certamente. A maior parte das pessoas acham estranho que os alunos disputem com tanto entusiasmo o direito de perder uma semana de férias tendo aula de matemática o tempo todo. Mas como a gente explica, tem gosto para tudo, né? Claro. A gente se diverte com isso, incluído a gente, né? A gente falou do POT, tem que dar o crédito, né? O Samuel, há muitos anos, é coordenador nacional do POT, fez um trabalho de primeira, de tornar o POT um programa realmente nacional e eficiente, espalhado no Brasil todo, no trabalho incansável do Samuel. Claro que com a ajuda da comunidade olímpica, todos nós pusemos uma migalhinha de trabalho, mas o Samuel é a figura central desse programa. Semana Olímpica é muito divertida, né? Todo mundo gosta da Semana Olímpica. É um evento que foi criado em 98, nesse processo de crescimento da OBM, que eu falei, que teve apoio do Jacó e mobilizou toda a comunidade olímpica. E desde então é realizado todo ano. Teve uma edição zero experimental em 97, né, que é organizada pelos próprios alunos e professores em Fortaleza. A primeira oficial foi no Rio em 98, e a partir daí ela tem todo ano, passeando pelo Brasil. A gente já fez em várias regiões, vários estados diferentes. E é quando a gente reúne os premiados da OBM e começa os treinamentos para as Olimpíadas Internacionais. É muito divertido. Perfeito. Hugo, nós estamos aqui nos aproximando do final, né? É bacana você ter falado que existe agora uma rede grande de professores, né? Tem coordenadores regionais, hoje o Brasil tem um ecossistema de muitas pessoas apoiando a Olimpíada, né? E aí eu queria te perguntar se você tem visto, tem presenciado muito o comportamento de jovens olímpicos, né? Quererem se interessar mais por matemática através de cursos de verão nas universidades ou no IMPA, né? Se eles têm sido bem recebidos, se a comunidade acadêmica já acordou para que esse público é um público bacana para ser bem acolhido, né? E estimulado. Você tem visto isso no IMPA, por exemplo? Certamente. É claro que nem todo ex-olímpico de destaque vira matemático. Quer dizer, você tem ex-olímpicos nas mais variadas profissões, mas, quer dizer, em geral, com bastante sucesso profissional, uma pessoa muito talentosa, né? Mas é óbvio que, quer dizer, como matemático, eu fico muito contente quando um jovem ex-olímpico de talento acaba se dedicando à matemática. E foram criados programas para isso, né? O PICME, por exemplo, é um programa Perfeito. Que estimula e dá bolsas de iniciação científica, até de mestrado, para ex-olímpicos, mesmo que não estejam cursando matemática, para fazerem cursos avançados de matemática e programas de iniciação científica nos departamentos de matemática. E tem sido um programa muito importante, precisa ser revitalizado, mas eu acho que a maioria das universidades vê com muito bons olhos os ex-olímpicos. Nem sempre elas têm os mecanismos adequados para, por exemplo, permitir que alunos muito jovens, às vezes ainda no ensino médio,
fazer cursos de graduação, de pós-graduação, mas muitas permitem, ainda que informalmente, isso muitas vezes é um estímulo grande. Eu dei sorte de ser do Rio, onde tem o IMPA. O IMPA, nesse ponto, é um pouco menos burocrático que as universidades, e permite que alunos muito jovens, de fato, qualquer pessoa faça qualquer curso do IMPA, e se tiver sucesso, aqueles créditos ficam valendo para, se alguma vez a pessoa ingressar num programa de pós-graduação do IMPA, ela faz o curso oficialmente. Isso é um estímulo bastante grande para perfeito. em matemática. Hugo, nós estamos aqui nos aproximando do final, e antes de fazer a última pergunta, eu queria lembrar a todos que amanhã tem um webinário no canal do YouTube do IMPA, certo? É o fechamento dessa semana de atividades, né? Vai ser mediado pela Sabine Righetti, e vai contar com a participação do diretor do IMPA, que é o Marcelo Viana, o Thiago Pereira, que é do ICMC da USP, e com o colega do Gugu, que é o Luciano Irineu, que coincidentemente também participou da IMO com ele, lá atrás, nas décadas de 90, né? Na 90 foi. Né? E aí, para a gente encerrar, Gugu, se você tem algum convite para os alunos que estão nos assistindo, quer passar algum problema para eles pensarem em casa, aí, algum problema da UBM que você acha divertido? Eu vou passar um problema da OBM de 1992, que é das primeiras OBMs em que eu fiz parte da banca, né? Um problema de origem russa, mas que eu gosto muito, que diz assim, a gente adaptou, virou um torneio, na verdade na época da prova era torneio de futebol, mas na época a vitória valia 2 pontos. Então, a gente, quando eu enuncio ele atualmente, eu falo torneio de xadrez, que é uma coisa importante, que a vitória vale o dobro do empate, né? Xadrez, a vitória vale 1, o empate vale meio, derrota vale 0. Então, se é um torneio de xadrez, tem jogadores brasileiros e argentinos, só dessas duas nacionalidades, e jogam todos contra todos. Cada jogador joga uma vez contra cada um dos outros jogadores. Né? No fim do torneio, cada jogador fez metade dos seus pontos jogando contra brasileiros e metade jogando contra argentinos. Não quer dizer que todos eles tiveram o mesmo resultado. Mas, por exemplo, se um cara fez 8 pontos, ele ganhou 4 jogando contra brasileiros e 4 jogando contra argentinos. Se outro cara fez 3, ele ganhou 1,5 jogando contra brasileiros e 1,5 jogando contra argentinos. Muito bem. Então, são essas as hipóteses do problema. E a conclusão o problema pede para provar que o número total de jogadores do torneio é um quadrado perfeito. Legal. E é isso. Pronto. O problema bacana é que a conclusão não parece ter nada a ver com o resto do enunciado. E acessível para todo mundo que gosta de matemática, né? Quem gosta de matemática pode se interessar aí, tentar resolver. Não tem pré-requisito nenhum, né? Então, bacana. Gugu, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação. Agradeço a todos que ficaram aqui conosco até agora, tá? E um grande abraço. Não deixe de curtir as redes sociais da UBMEP e da UBM e do IMPA, tá? Então, até a próxima aí. Um abraço. Valeu, Samuel. Foi um prazer. Estamos aí. Um abraço, até mais. Um abraço para todo mundo que mandou mensagem. Não deu para responder tudo, mas foi um prazer contar com a participação de vocês. Estamos aí. Até mais.